Nesse vídeo eu vou te ensinar o básico do básico que você precisa saber sobre One Piece. Então eu vou citar ilhas, a geografia, a Akuma no Mis, o Haki. E o único personagem que eu vou aprofundar mesmo nesse vídeo vai ser o Gold Roger, porque ele sim é um personagem importantíssimo para essa trama e para esse vídeo também. Bom, mas antes se inscreve aí, beleza? E para quem não me conhece também, eu sou o Joe. E agora sim, bora pro vídeo. Gold Roger nasceu em Logital e desde jovem mostrou uma incrível habilidade e coragem. Ele começou sua jornada como pirata e ao longo dos anos reuniu uma tripulação poderosa. Roger ficou famoso por sua busca incansável pelo Tesouro Supremo, conhecido como One Piece, que estava localizado na Grand Line, uma perigosa e imprevisível rota marítima. Durante sua busca, Roger enfrentou inúmeros desafios, combateu outros piratas poderosos e navegou pelos mares desconhecidos, desvendando os segredos do mundo. Ele descobriu a existência dos Poneglyphs, antigas inscrições que revelavam a história perdida do mundo e o local exato do One Piece. Eventualmente, Roger alcançou a ilha de Lugtail, o último destino dos Poneglyphs, e encontrou o tesouro lendário. Lá, ele leu uma mensagem deixada por Joy Boy, um antigo herói que tentou unificar todas as raças do mundo, mas não teve sucesso. Roger ele aprendeu a verdade por trás de One Piece e decidiu compartilhá-la com o mundo. No entanto, sua jornada chegou ao fim quando o governo mundial, temendo a revelação de informações perigosas, lançou uma grande ofensiva contra Roger e sua tripulação. Roger voluntariamente se entregou às autoridades, sabendo que seu tempo estava acabando devido a uma doença terminal. Antes de ser executado publicamente, Roger ele anunciou a existência de One Piece e instigou uma nova era de piratas, inspirando inúmeros aventureiros a seguir seus passos. Suas palavras finais, conhecidas como o Grande Momento, onde piratas de todo o mundo partiram em busca de One Piece. Bom, mas você deve estar se perguntando, o que é One Piece? Essa é infelizmente uma pergunta que não tem resposta, mas sim várias teorias. One Piece, como é o nome do anime, é basicamente o tesouro que todos os piratas procuram. Mas todos os fãs que leram o mangá e assistem o anime até hoje nunca descobriram o que é realmente o One Piece, apesar de várias teorias. Tipo, pode ser ouro, pode ser o Joy Boy, pode ser poneglyphos, pode ser a origem das Akumas no Mis, pode ser uma ilha, sei lá, muito foda que pode ter, sei lá, na ilha pode ter tesouro, pode ter... como se fosse uma ilha dos sonhos, você imagina numa ilha e ela pode acontecer. E também existem teorias que são bem estranhas, tipo... One Piece é na verdade os amigos que encontramos pelo caminho. Isso não é brincadeira, tem comentários disso na internet. Bom, mas vamos agora para o ponto mais complexo de One Piece, que é a geografia. Sim, o mundo de One Piece tem uma geografia bem diferente do nosso mundo. E como o mundo de One Piece também é gigante e bonito, a sua geografia ela pode ser bem confusa, porque até hoje não sei meio que explicar essa geografia deles, mas eu vou tentar aqui explicar bem resumida aqui e tentar dar uma clareada na cabeça de vocês. Bom, primeiramente vamos citar aqui a Grand Line e a Red Line, que são duas importantes características do mundo em que a história de One Piece se passa. São como se fossem duas rotas marítimas, digamos assim. Grand Line, ela é uma rota marítima perigosa e imprevisível que circunda o mundo de One Piece de leste a oeste, dividindo em duas metades. A Grand Line ela é famosa por suas correntes oceânicas imprevisíveis, estranhos fenômenos climáticos e perigosas criaturas marinhas. Ela abriga ilhas exóticas, alguns dos mares mais perigosos conhecidos como Calm Belt. Grand Line é também o lar dos misteriosos Log Poses, bússolas especiais que podem apontar para ilhas magnéticas de rota.
No centro do mundo de One Piece está a Red Line. Ela é uma enorme cordilheira que se estende pelo Equador. É só você imaginar o nosso mundo. No meio do mundo corta uma linha chamada o Meridiano de Greenwich. E cortando o Meridiano de Greenwich, a gente tem outras linhas, né? Mas principalmente a linha do Equador. Essa linha do Equador seria basicamente a Grand Line em One Piece. Seria mais ou menos isso. Dividindo o mundo em 4 partes: North Blue, South Blue, East Blue e West Blue. Ela é tão alta que atravessá-la é quase impossível, e acredita-se que ela seja feita de terra sólida e indestrutível. No ponto em que a Grand Line e a Red Line se cruzam, encontra-se a ilha sagrada de Mariejoy, a capital do governo mundial e o lugar onde os nobres mundiais residem. Esse ponto é conhecido como Red Port, ou também Porto Vermelho, que é um lugar importante no enredo de One Piece. Além disso, eu vou ressaltar aqui, vou mencionar na verdade, que a Grand Line e a Red Line elas são elementos essenciais na busca pelo One Piece. Acredita-se que o One Piece ele esteja em algum lugar na Grand Line, e desvendar os mistérios dessas linhas é crucial para alcançá-lo. No centro da Red Line existe a Montanha Reversa, que é um dos pontos onde os 4 oceanos se encontram. Este lugar é o único em que os rios dos Blues fluem até a montanha, encontram-se no topo e depois descem para a Grand Line. Muitos piratas que tentam entrar na Grand Line morrem antes mesmo de chegar até o topo da montanha, pois as correntes de água hostis e tempestades os forçam a bater contra as paredes da montanha. A Red Line ela tem mais de 5.000 metros de altura acima do nível do mar, e abaixo do nível do mar deve ter uns 10.000 ou até mais. Mas embaixo dessa montanha também existe uma abertura, um buraco que os piratas eles usam meio que como se fosse uma passagem secreta, que eles descem com o barco com uma espécie de bolha especial, passando por baixo da água e por baixo da montanha sem que a marinha descubra também. Agora eu vou falar uma curiosidade aqui que eu não ia colocar nesse vídeo, mas eu vou acabar colocando porque é um ponto também aí básico para você aprender um pouco mais de One Piece também, que são as ilhas. As ilhas, elas não seguem um padrão geográfico tradicional, mas sim uma rota irregular e imprevisível. Essa rota ela é conhecida como o Log Pose, que eu tinha dito há um tempo atrás aqui do vídeo, que é uma bússola especial que reage às variações magnéticas de cada ilha da Grand Line. Cada ilha da Grand Line ela possui uma característica perigosa e única. Algumas ilhas são conhecidas por seus climas extremos, como a ilha de Drum, que é coberta de neve, enquanto outras têm ambientes tropicais, como a ilha de Alabasta, com seu deserto escaldante. Além disso, as ilhas muitas vezes possuem civilizações únicas, governantes poderosos e mistérios a serem desvendados. As ilhas também podem ter diferentes níveis de perigo, representados pelo Log Poses. Um log pose comum aponta para a próxima ilha da rota, mas pode levar vários dias ou semanas para se ajustar ao novo campo magnético. No entanto, algumas ilhas têm campos magnéticos tão intensos que requerem um log pose especial chamado Eternal Pose, que não muda de direção e aponta diretamente para a ilha específica. As ilhas também existem debaixo d'água e também no céu. Existe uma ilha debaixo da água que fica bem naquele buraco que eu falei que tem embaixo da montanha, lá onde que os piratas usam uma bolha especial para passar, que é a Ilha dos Tritões. A principal forma de você ir na Ilha do Céu é usando uma corrente ascendente chamada Vórtice da Ascensão. Esses vórtices são encontrados em determinadas áreas do Mar Azul, geralmente perto da Grand Line. Para subir nas Ilhas do Céu é necessário localizar um desses vórtices e navegar para dentro dele com o navio. No entanto, entrar no vórtice não é uma tarefa fácil, porque requer uma habilidade de navegação precisa e uma embarcação adequada, e além disso os vórtices só aparecem em certos momentos, tornando ainda mais difícil de encontrar. Existe uma forma também no anime e no mangá, obviamente, que foi mostrada que para alcançar essas ilhas também você pode usar um balão específico, que eu esqueci o nome agora, acho que é balão de Monte Gopher. Esses balões eles são impulsionados pelo gás chamado Ryoko,
que é extraído de plantas específicas encontradas em Skype, que é uma das ilhas do céu. E esses balões eles são bem usados nas ilhas do céu porque é como os habitantes se locomovem entre as ilhas. Bom, eu vou falar agora sobre a parte que eu acho que muita gente estava esperando eu falar, que no caso são as Akuma no Mis. Aí você se pergunta, o que são Akuma no Mis? As Akuma no Mis, elas são uma espécie de frutas mágicas que desempenham um papel bem importante no anime One Piece. Essas frutas elas são encontradas no mundo de One Piece e concedem poderes especiais ao consumidor. Só que, no entanto, ao comer uma Akuma no Mi, a pessoa ela perde a capacidade de nadar, tornando-se vulnerável à água e incapaz de aproveitar suas propriedades. Existem vários tipos de Akuma no Mis. Eu vou citar todas aqui e resumi-las, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. A primeira que eu quero citar aqui é uma das minhas frutas favoritas, que é a Zoan, que ela transforma usuários em animais específicos. Ela tem 3 formas: humana, besta e híbrida. A Smile, ou a Zoan artificial, criada por humanos, e ela tem efeitos colaterais em usuários. Mais ou menos se você for digno de usá-la, ou você vai rir até... você vai começar a rir pra sempre, como se você fosse o Coringa. A Zoan ancestral. Ela é rara e transforma usuários em criaturas antigas, como dinossauro, e demonstram extrema força. Zoan mítica. Muito raras, e ela transforma usuários em criaturas míticas, como dragões e até o Buda do Sengoku da Marinha. O que tem pra falar da Zoan mítica, resumindo, é isso, tá? Ela só transforma em criaturas míticas que são roubadas pra um caramba. A Paramécia, ou Paramecia. Manipulação ambiental, ela gera substâncias e ela altera o corpo. Paramécia especial. Existe só uma até agora, que está com Katakuri. Bom, como o nome já diz, né? Ela é uma paramécia, só que ela é especial. E como existe só uma até agora no anime, que no caso é a Mochi Mochi no Mi, que está com o Katakuri, aqui eu vou ter que citar para explicar mais ou menos ela. É que na verdade não tem muito o que falar sobre ela também, porque ela foi mal apresentada no anime ainda, tá? A fruta do Katakuri, ela transforma o seu corpo em mochi, que no caso é um bolinho de arroz japonês, de uma forma que se assemelha à maioria das Akuma no Mis do tipo Logia. One Piece não esclareceu porque a Akuma no Mi de Katakuri quebra as convenções normais do tipo Paramecia, mas eu espero que a saga da série explore ainda mais esse tópico. Bom, agora vamos para a última, né, que no caso é a Logia. Ela permite que usuários transformem e manipulem elementos, e usando o haki de armamento, os usuários se tornam praticamente invencíveis. Bom, agora você deve estar se perguntando, o que é haki? Bom, vamos entrar nisso daí também, beleza? O haki, ele é um dos poderes mais fortes. Ele transforma a força espiritual, determinação e poder mental em forma de poderes, armamento, observação e rei. Ou seja, quanto mais a luta passa, maior será a força do usuário, já que é a força de vontade. Bom, agora eu vou explicar o que são essas 3 formas de armamento, observação e rei. A de armamento, ou haki invisível, transforma a força da determinação em energia, ou como dizem, a força de vontade. Também conhecida como armadura negra, pode cobrir braços, pernas e até o corpo, e eles podem se fundir com as Akuma no Mis. Bom, eu vou citar agora o haki de observação, que ele exige mais treinamento, já que ele é bem complexo. Primeiro, o usuário sente a voz das pessoas ao redor e às vezes pode acontecer do usuário ver uma aura ou a presença de um ser. Segundo, sentir a força de vontade do inimigo ou ler a mente do inimigo, prevendo seus ataques. Mas às vezes você pode manipular seus pensamentos, confundindo o adversário. É como se fosse um ponto negativo desse segundo estágio do haki de observação. Terceiro, sentir vozes em uma distância absurda, podendo sentir a voz de uma ilha inteira. Quarto, conhecida como premonição, o usuário não sente a presença só de coisas vivas, mas também de objetos. Quinto,
O último estágio é o Haki do futuro. É como se o usuário enxergasse o futuro, sabendo o que vai acontecer. Apesar de ser muito forte por haver falhas, por exemplo, se o adversário for muito rápido, tipo o Flash, fica bem complicado de ver o futuro e se defender do presente. Bom, vamos aqui para o Haki do Rei, ou também o Haki do Conquistador. É o Haki mais poderoso, ele permite que o usuário imponha a sua determinação sobre a determinação dos outros, como se fosse um poder psíquico, desmaiando o adversário caso ele tenha uma determinação fraca. Pode acontecer de dois Haki do Rei se chocarem, causando destruição na realidade. Ainda no Haki do Rei, ele pode ser combinado como Haki do Armamento e Haki do Rei, gerando um poder chamado de Revestimento do Haki do Rei, se tornando um dos poderes mais fortes até agora, podendo com um soco machucar até personagens com a pele dura ou armadura muito resistente. E existe outra variação do revestimento do Haki do Rei. É quando o usuário concentra toda a energia do corpo em um só local, fluindo um super ataque com energia para fora, podendo atravessar a matéria causando danos internos. Antes de eu finalizar esse vídeo, eu vou explicar mais um pouco sobre o Haki e dar uma resumida também, mais do que eu já resumi já, para vocês não ficarem muito perdidos, tá? Uma conclusão geral aqui sobre o Haki. O usuário ele começa aprendendo o Haki de armamento, começando pelo Haki de aprimoramento, que seria a armadura invisível. O Haki ele funciona como se o usuário transformasse a sua força de vontade em energia. No começo ele é um Haki invisível e depois ele sobe para um estágio que é o Haki negro, que daí a pele já fica preta já. O terceiro estágio seria o emboimento, que o usuário ele passa o seu Haki negro para objetos, como espada. A gente tem o Haki de emissão, que é como se fosse um revestimento do Haki, que ele usa como um poder ofensivo. Ele seria mais ou menos um poder, digamos assim, né? Vamos pegar, por exemplo, o Dragon Ball, que eles conseguem transformar o seu Ki em poderes. Basicamente esse seria o Haki de emissão. Depois temos um novo estágio que seria a destruição interna, que você dá um soco, só que esse soco você sem encostar nele, ele atravessa a matéria e explode, causando danos internos. Mas depende o quão forte é o Haki de armamento do usuário. Se for muito forte, pode causar aí, graves ferimentos no seu inimigo. E com mais treinamento, esse poder pode chegar até mais longe, como se fosse uma arma de longa distância. E a gente tem o revestimento do rei, que é o Haki do rei, só que revestido no Haki de armamento. Ou seja, o Haki do rei ele é como uma armadura adicional por cima do armamento. Bom, o resumo do resumo é que é um anime de piratas que comem frutas, mas eles perdem o poder de nadar, que é uma grande virtude de um pirata, e eles vão se aventurando de ilha em ilha à procura de um grande tesouro One Piece que ninguém sabe o que é. Esse foi o resumo do resumo. Bom, então esse foi o vídeo e eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre One Piece. E é isso então, ok? Eu espero que vocês gostaram desse vídeo. Se você gostou, inscreva-se aí e deixe seu like também, tá? Porque esse vídeo deu um trabalhão pra mim fazer. Colabora aí, tá bom? Então é isso, obrigado aí por ter assistido. Valeu, fui e até a próxima. Tchau, tchau.